Frisco, eu estou aqui com você hoje para convidar para o workshop de ervas e poções. Muito feliz porque esse workshop de ervas e poções nós já vamos fazer em 2 edições. Uma em março, aqui em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e outro no final de abril, em Santos, aí no litoral de São Paulo. Para todo mundo que estava aguardando, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, Cris, quando é que volta? Não pode deixar a gente aqui desamparado. Então estou chegando em Santos entre abril e maio e esse workshop de ervas e poções está chegando aí para vocês também. Eu vou colocar aqui no final desse videozinho os dias no sul, aqui em Cachoeirinha, e em Santos, no litoral de São Paulo, tá bom? Vou colocar o horário, o telefone para inscrição, tudo isso você vai ter aqui no final desse vídeo. Mas esse vídeo está sendo importante porque eu quero falar um pouquinho para você do que nós vamos falar nesse workshop, o que você vai encontrar lá e a importância dele na sua vida. Então, primeiro, esse workshop ele foi montado com base em toda a vivência que eu tenho com as ervas, e direcionado para todas aquelas pessoas que querem usar as ervas para se proteger, se energizar, harmonizar em todos os sentidos da vida, tá? O trabalho que eu faço dentro do consultório com as terapias, ele é sempre feito junto com a utilização dessa energia, do conhecimento que eu tenho com as ervas. Por quê? Porque os elementos vegetais, o reino vegetal, os gênios da natureza, os elementais da natureza que sustentam esta energia vegetal na nossa dimensão humana, eles trabalham em função da harmonia do todo, para que todos os seres viventes, todas as criaturas desta dimensão humana possam evoluir. Então todos contribuímos para esta evolução. Então seria no mínimo ingenuidade nós dizermos que os vegetais eles não têm relação conosco. Eles têm muita relação. Hoje a gente já vê vários estudos sobre fitoterapia, né? A nossa medicina alopática, ela está fundamentada com os conhecimentos de fitoterapia e com os conhecimentos das ervas, né? Os nossos principais medicamentos são extraídos do reino vegetal. Então, desde o momento em que nós começamos a usar cientificamente, conhecer, testar cientificamente as ervas, elas são fundamentais para a elaboração dos medicamentos. Por outro lado, nós vemos crescendo tudo que se fala sobre fitoenergética, que é um estudo muito mais aprofundado dos efeitos e das possibilidades que as ervas nos oferecem. Os princípios ativos usados pela fitoterapia têm uma fundamentação e têm um direcionamento de conhecimento dentro da ciência, né? O que nós estamos falando sobre fitoenergética é dizer que, além da propriedade do princípio ativo da erva, nós temos um componente vibracional de frequência eletromagnética emitida por cada erva, por cada elemento vegetal, né? Seja casca, folha, semente, raiz, enfim, por todos os elementos vegetais, nós temos uma frequência, um padrão vibracional emitido por ela. E que esta energia, esta frequência, esse padrão vibracional entram em contato conosco e encontram uma ressonância eletromagnética, uma ressonância vibracional. Esse é o tema do nosso estudo nesse workshop, é entender quais são as 7 principais energias divinas que sustentam o nosso corpo, a nossa vida humana, e a partir disso entender quais são as frequências vibracionais das ervas que atuam diretamente nos nossos 7 principais campos vibracionais. E a partir daí entender a harmonização
num conjunto de integralidade, ou seja, seres integrais só se fazem com o entendimento da reunião de todas essas informações. O que é mais legal no nosso workshop? Ele não é só assim teórico, né? A gente não vai ter um conteúdo assim, Cris, isso é doideira, eu não vou entender isso. O que eu fiz? E aí é que é o legal. Eu trouxe esse assunto que pode ser muito teórico para uma fase bem prática, ou seja, nós vamos fazer nesse workshop um conhecimento e a prática de como trazer para a nossa realidade do dia a dia. Como é que eu uso, Cris, numa poção? O que é a poção? É um preparado que nós fazemos da erva com um elemento de conservação. Então nós conservamos no álcool, no vinagre, no vinho, enfim, existem vários elementos de conservação e que nós podemos preparar poções. Por que não é um extrato? Por que é uma poção? Porque para ser poção, nós precisamos ativar todo o potencial energético dessa erva. Esse é o diferencial do nosso workshop. É entender a fitoenergética de uma maneira muito mais profunda, onde nós podemos ativar essas propriedades naturais das ervas e a partir disso usá-las no nosso dia a dia. Então, quando eu tenho um gengibre dentro de um vidro com álcool, eu tenho toda a propriedade energética e desse gengibre no álcool, mas quando nós ativamos e transformamos isso em poção, nós podemos direcionar este elemento que tem uma propriedade energética, que atua em vibração de sintonia com aspectos do nosso ser emocional, do nosso ser corpo físico, do nosso ser corpo mental, e trazemos todas essas propriedades para a harmonização devida dentro das características vibracionais do gengibre, deste elemento. Então, neste workshop você vai entender isso. Quais são as propriedades energéticas das principais ervas nesses 7 sentidos da nossa vida de evolução humana e saber como fazer, como ativar para aproveitar de forma plena todas essas energias divinas. Em síntese, gente, parece muita coisa, mas é muito prático e você vai ver isso no nosso workshop. Um conhecimento lindo, divino e que todas as pessoas poderiam ter para viver de forma mais harmonizada consigo mesmo e com o meio, né? Com as outras pessoas, com o ambiente, com os lugares onde estão. Nós teríamos pessoas muito mais realizadas, mais felizes por estarem em harmonia consigo e com o mundo. Façam as suas inscrições. As inscrições elas são antecipadas sim, porque eu preciso preparar todo o material para receber vocês. Preciso levar o material para que cada um possa realizar a sua poção dentro do workshop. Então existe uma preparação antecipada, tá? Eu preciso que você se inscreva para eu saber qual é o material, a quantidade que eu preciso levar e preparar para deixar tudo prontinho, para que você tenha todos esses conhecimentos e vivencie na prática isso, tá bom? Aguardo vocês. Temos a edição agora em março aqui em Cachoeirinha e temos a edição em abril aí em Santos. Eu vou colocar direitinho a data para vocês e vamos todos sentir as energias e as vibrações das ervas e tudo que o reino vegetal faz por nós. Um grande beijo e até lá!